Fala galera, aqui é o Lucas Pugina. Vou apresentar o tema do meu grupo, que é só eu. Vou falar sobre emulação. E é um tema que eu gosto muito, né? Porque eu uso emuladores desde a minha infância. Então, o que é emulação? Emulação é quando, né, o PC, que é mais utilizado, né, ou um tipo de PC, ele emula outro sistema, né? Por exemplo, o Super Nintendo, o Mega Drive, o Atari, né? E como é que ele faz isso, né? Todos esses videogames são PCs também, né? Só que tem outra estrutura e outra linguagem. Então, os programadores que trabalham nos emuladores, eles fazem com que a máquina, né, o PC, ele decifre a linguagem do videogame, no caso, e replique a mesma coisa. Então, não existe um emulador que seja 100%, né, consiga fazer isso perfeitamente, mas faz o suficiente para a gente poder desfrutar de jogos, né. Nesse caso aqui eu estou falando da emulação de jogos, né. Exemplos desse nós temos, por exemplo, o Dolphin Emulator, né, que emula o GameCube e emula também o Nintendo Wii com maestria, né? Não estão todos os jogos, mas a maioria dos jogos eles estão lá. E isso é a emulação, né? É você fazer uma máquina ela se comportar como outra e trazer o mesmo resultado, né? Conseguir traduzir, né, o software. E a emulação, existe essa pergunta, né? A emulação, ela é pirataria ou ela é ilegal? Então, aqui no Brasil a gente não tem nenhuma legislação sobre isso, mas nos Estados Unidos temos uma jurisprudência, a qual diz que se não foi usado nada do código-fonte, né, do console, e foi usado somente a engenharia reversa, né, ele não é ilegal. Então, o ato de você emular um console, jogar um jogo num PC, ele não é ilegal. O software, o emulador, ele não é ilegal se ele obedece essas regras. E como que entra a pirataria na emulação, né? Por que ela é associada? Porque muitas pessoas, através do emulador, baixam jogos piratas da internet e jogam, né? E isso meio que suja, né, as pessoas que fazem o emulador. E esse, além de copiar o código-fonte, seria outro jeito de jogar as ROMs piratas da internet. Quais são os benefícios? Bem, as próprias empresas, né, como a Nintendo e a Sega. A Sega emulou um monte de jogos e pôs lá na Play Store, então ela vende jogos antigos, que ela, né, de consoles que ela nem fabrica mais, e continua ganhando dinheiro com esses jogos. A Nintendo faz a mesma coisa, só que nos consoles modernos, né? O Nintendo Switch, que é um videogame moderno, da geração atual. Se você pagar um pacote, você pode jogar jogos retrôs que são emulados pelo Nintendo Switch, né? Então eles estão ganhando dinheiro com emuladores, né? Emuladores que muitas vezes não são eles que fazem, né? Mas como geralmente os emuladores são códigos abertos, eles podem pegar e usar, não tem problema nenhum com isso, né? Outros benefícios são, por exemplo, o Steam Deck, né? Que é um videogame, um PC portátil que a Valve desenvolveu. Ele tem Linux, mas ele emula os jogos de Windows tão bem que praticamente é o mesmo desempenho de um PC Windows. Outros aplicativos que emulam, né, não somente jogos, por exemplo, é a Vine, que é um programa de Linux que emula alguns programas de Windows, né, que às vezes não tem no Linux. E por último, mais importante, é a democratização dos jogos e também, né, melhorias e tudo mais. Por exemplo, eles desenvolveram o Semo, né, que é um emulador de Nintendo Wii U, e você joga o jogo Zelda Breath of the Wild melhor do que no próprio videogame, né, o próprio console, melhorando a resolução, mais frame rate, etc. E também, né, você aumenta a vida dos jogos, porque jogos antigos podem ser jogados, mais pessoas conhecem esses jogos e eles não são esquecidos, né? Então, para a preservação dos games é essencial a emulação. Então, esse é o tema que eu gostaria de compartilhar e as aplicações, algumas das aplicações da emulação.